Oi, amigos! Muito feliz de estar aqui com vocês, recomeçando o nosso videocast e numa temporada super especial, em parceria com o Estúdio ProHub aqui na FAMECOS, na PUC. E com os alunos, quem está produzindo tudo, fazendo toda a produção, a edição do programa, são os alunos da disciplina de mídias digitais do curso de audiovisual, a convite da professora Karen Sica, que é minha amiga. Então, eu quero agradecer essa oportunidade incrível e divulgar o trabalho da galera que é profissional e que já que eles conseguiram, então, disponibilizar esse estúdio incrível, essa maravilha que vai ser é uma mini temporada, é uma temporada pocket, mas eu tenho certeza que vocês vão amar, porque são convidados super especiais. Eu já vou começar aqui apresentando a nossa primeira convidada. A gente vai começar com chave de ouro, porque eu tenho certeza que vocês vão amar a história da Dani. E quem já está acostumado a assistir os episódios, eu não faço apresentação no início, Dani, muito bem-vinda, porque eu acho que tu que tem que ter o protagonismo de contar a tua história, porque ela é incrível. Eu quero que tu conte. Só vou começar dizendo, para vocês já saberem da onde vamos sair. Olha o ponto de partida. A Dani é a primeira arquiteta cadeirante do Rio Grande do Sul. Então eu tenho certeza que a Dani vai ter muita coisa legal para contar para vocês e para vocês contarem para os amigos, dizerem para todo mundo assistir, porque vai ser incrível. Dani, muito obrigada pela tua presença e de pronto já passo a palavra para tu nos contar então um pouco da tua história. Vamos começar lá do início, e depois a gente conta da arquitetura, da faculdade, dos teus projetos. Conta pra gente um pouco da tua história. Perfeito. Marta, eu queria agradecer primeiramente o convite de estar aqui hoje. É uma honra estar participando contigo e contando um pouquinho da minha história. Eu sou a Daniele Lima, então. Eu nasci com atrofia muscular espinhal do tipo 2, que é uma doença genética que eu herdei dos meus pais, portanto, eu nunca cheguei a caminhar, né? Eu tenho fraqueza muscular, mas eu tenho a sensibilidade preservada em todo o corpo. E a gente sempre brinca, né? Tem os prós e os contras sempre de cada deficiência e cada pessoa é assim também. É importante trazer que, desde muito nova, pelo fato de ser cadeirante, eu sempre soube que eu teria que focar muito no lado intelectual, que era o lado que eu ia conseguir me desenvolver e sempre focando nisso do estudo. Quis ser arquiteta desde criança, né? É algo que eu sempre conto. E eu tinha muito receio por conta da falta de mobilidade. Mas isso foi uma coisa que graças a Deus, assim, eu nunca tive problema. Eu faço tudo no notebook. Hoje em dia tem 1 milhão de tecnologias assistivas que contribuem para as pessoas com deficiência, assim como eu também, possam fazer o curso que elas desejam, né? E isso é uma coisa muito gratificante, assim. Dani, mas assim, conta um pouquinho pra gente, assim, que é normal, toda a família, todo pai, toda mãe, quando o filho escolhe a carreira, qualquer filho, né? Exato. Escolhe a carreira, a família fica apreensiva. Como é que foi quando tu era pequena e tu já dizia que tu queria fazer arquitetura? Qual a reação da tua família, dos teus pais? A minha mãe, ela sempre quis que eu fizesse direito, né? E eu dizia não, de jeito algum. Eu sempre fui uma criança muito contestadora e eu sempre bati pé nas coisas que eu queria. Então eu disse, não, vou ser arquiteta. Desde pequenininha eu ficava desenhando as casinhas, já olhava planta baixa no trânsito. Então sempre são coisas que eu me recordo de uma maneira que meus pais também tinham esse receio, mas eles me incentivaram muito. Então a minha criação, ela foi muito importante, foi com uma postura muito ativa. Meus pais sempre me incentivaram, não, vai nos locais, fala com as pessoas e se mostra, justamente para romper essa barreira de que pessoas com deficiência são infantilizadas muitas vezes, né? Eu chego no mercado, assim, eu tô com meu marido e eles falam, é o teu irmão. Eu digo assim, não, é o meu marido, sabe? E aí? Ó, não, já vamos, a gente vai e volta, depois a gente volta para arquitetura. Não, mas o nosso bate-papo é assim, espontâneo. Claro. Vocês já ouviram esse detalhe que eu quero chamar a atenção, porque é bem, eu vou fazer a reação para vocês verem que as pessoas fazem essa reação. Marido, Dani, conta pra gente. Então, tu é casada? Exatamente. Então, tem esse estereótipo de que a pessoa com deficiência, ela é um anjo, ela é alguém que é ingênuo, né? Muitas vezes também, que não tem o lado sexual, e eu acho que isso precisa ser rompido. Eu acho que a gente precisa ver as pessoas com deficiência realmente como, principalmente falando de nós, mulheres, né? Como mulheres.
como outras pessoas, assim como as outras, né? E quebrar realmente esse tabu que tem sobre. Eu conheci ele através da internet Eu ia te em perguntar. 2018. Então, já vamos aí para 7 anos juntos, praticamente. E estamos morando juntos há 2 anos. Que legal. E eu brinco também que acontece um preconceito bem chato, que dizem assim, ai, mas que maravilhoso, então ele te ajuda fisicamente, né? Que legal, que incrível, um cara assim do teu lado. Eu digo, ele é incrível realmente, mas eu também tenho o meu papel quanto esposa, né? E eu também auxilio ele com muitas questões que são da vida pessoal, né? Questões de organização financeira, questões de realmente acreditar no potencial dele, que muitas vezes a própria pessoa não acredita. E isso é uma coisa que, como mulher com deficiência, sempre tive que ter uma autoestima muito boa para lidar com a sociedade, né, em que a gente está inserido. Sim, é muito legal isso que tu falou, Dani, porque é um relacionamento como qualquer outro, é um relacionamento normal, então um lado apoia de uma forma, o outro é parceria do outro. Exato. Todos, eu sempre digo isso, todos nós temos qualidades e deficiências, então cada um dá mais do que tem, né? Mas conta pra gente, assim, algum episódio ou o que tu... Essa coisa que tu falou de acharem que tu é irmão, para as pessoas enxergarem isso, assim, o que eles te veem com ele, tem essa reação, eu fiz brincando, é óbvio, mas tem essa questão da surpresa, tipo assim, meu Deus, casada? Tem muito essa surpresa e também tem no lado profissional, sabe? Não é só por eu ter um marido, mas muitas vezes, tu mora sozinha, então é tu que realmente te sustenta, como se a pessoa com deficiência não fosse um potencial consumidor dos locais, né? Como se nós não fôssemos a hotéis, a festas, a baladas, a qualquer tipo de entretenimento, de diversão, e como não fôssemos pessoas ativas na sociedade que realmente contribuem para a economia do país, né? Eu acho que isso é bem importante de trazer, porque é algo também que me choca, assim, quando eu vejo que as pessoas, mas tu é tão novinha, tu já tá formada, já tá terminando o mestrado, e parte também esse meu sonho de ser prof, de divulgar essas questões de pessoas com deficiência na universidade, né? Então, já que tu falou do mestrado e dos teus projetos, então vamos falar sobre isso. Conta um pouquinho pra gente. Tu já disseste que está fazendo mestrado, né? Sim. Conta como é que foi a faculdade. Isso é importante também. Me disseram que a faculdade de arquitetura não trata desses assuntos, não tem uma cadeira sobre... Gente, isso é uma coisa, assim, que me choca e choca a maioria das pessoas, porque as pessoas não sabem que no curso de arquitetura e urbanismo a nível Brasil não existe uma disciplina obrigatória de acessibilidade arquitetônica. É algo que não tem. Então, como é que os profissionais da área, tanto arquitetos quanto engenheiros, vão saber projetar os locais com acessibilidade se a gente não tem uma disciplina assim? Isso é chocante. A gente precisa, eu sei que inserir uma disciplina numa faculdade, isso é complexo, sim, mas eu tenho o projeto, Dani, e conto contigo de pelo menos ser uma disciplina adicional. Sim, algo eletivo. Ou a gente fazer palestras, a gente organizar e disseminar isso, porque senão o arquiteto profissional se forma e aí fica aquela fantasia que acessibilidade é rampa e banheiro. É como se fosse só rampa e banheiro, e não é isso. E eu brinco muito que sempre me procuram, né, os arquitetos e engenheiros para as obras, pela minha expertise e especialidade em acessibilidade, porque eles não têm esse conhecimento, né? E é algo que profissionalmente para mim é bom, porém, eu sempre fico pensando, né, poxa, era para todo arquiteto saber. E aí tem que procurar um curso por fora. Atualmente eu ministro esses cursos de especialização em acessibilidade também. E uma realidade chocante que me deixa indignada é que às vezes não fecha turma. Não tem o interesse dos profissionais em trabalharem com isso, porque tem aquele tabu também de que eu trabalhar com nicho de acessibilidade eu não vou ter dinheiro, não vou ter visibilidade. Então, acabam indo para alto padrão, para outros nichos de arquitetura, achando que acessibilidade não tem foco, né? E aí, essa realidade realmente que eu estou tentando mudar, né? Aos poucos, como eu te disse, é um trabalho, a gente fala muito, é um trabalho de formiguinha, né? Vai de pouco em pouco, mas realmente mudar essa realidade para melhorar a condição das pessoas com deficiência. Aqui no próprio campus da PUC eu vi várias pessoas com deficiência nos 15 minutinhos que eu estava aqui antes das gravações, e eu acho que tem que melhorar, sabe? Tem que ter mais, tem que ser comum ter colegas com deficiência nas universidades, porque só assim que realmente vai ter uma questão bem diferente relacionada a isso, sabe?
Dani, é importante, eu sempre ressalto, as pessoas não sabem, então nós temos que repetir 1000 vezes, que conforme o censo de 2010, 23,9% da população declarou ter algum tipo de deficiência. Então, 1/4 da população brasileira tem algum tipo de deficiência. E ainda existe essa ideia de que a pessoa com deficiência, ela é vinculada a poucas condições financeiras. Então, é bem isso que tu falou. Exato. E não é só na arquitetura, em todas as áreas. Ninguém quer se dedicar a essa questão como se não tivesse o potencial econômico. Então, não é só uma causa social, é um negócio. E a população PCD, ela tem um potencial econômico incrível. Tanto é que te conto e já antecipo aqui para quem está assistindo que eu e o Felipe, nós fomos convidados para fazer uma palestra na Festures em Gramado. E por que nos chamaram? Para o setor hoteleiro e de turismo enxergar o potencial econômico no PCD. Porque não é... nós já ficamos, vou te contar essa história, porque ela foi emblemática, assim, foi chocante. Nós fomos para a praia, o Felipe não acessa muito, ele não gosta muito da areia, porque a cadeira motorizada é igual a tua, é difícil de chegar na areia. Então, ele curte ficar lá no computador, mas eu disse, não, vamos reservar um hotel de frente para a praia, eu fico lá na praia e tu fica no computador na sacada e a gente se abana, né? E pegamos um quarto que não era o mais barato, porque era de frente para o mar, e ele era PCD, e nós chegamos com toda a expectativa. E o que era o quarto PCD do hotel? Um banheiro gigante, que nem precisava tanto, porque cada deficiência tem a sua necessidade, então aquele banheiro não é para todos, mas tudo bem. E aí tinha um móvel na frente da cama. O Felipe nunca chegou na sacada, foi a maior frustração, não tinha como tirar, porque não era uma mesinha, era um móvel gigante. Então, assim, a pessoa sequer pensou nisso. E quantas pessoas deixam de viajar e ele poderia alugar o quarto mais caro. Então, o objetivo da nossa palestra é exatamente falar isso. Não precisa ser o quarto mais simples lá num cantinho. Não, tu pode fazer um quarto específico, cheio de tecnologia assistiva. Mas que atenda, né? O importante é que atenda. Eu digo, não é só cumprir a norma, não é uma legislação. Tu tem que tornar o espaço atrativo e acessível para quem realmente vai usufruir desse espaço. Na minha dissertação de mestrado, eu trago uma das premissas que é projetar com as pessoas com deficiência e não para essas pessoas. É através do design participativo que a gente vai melhorar essas questões, porque não adianta um arquiteto que nunca esteve sentado numa cadeira de rodas achar que sabe projetar. Tu tem que chegar nas pessoas que realmente precisam, uma pessoa cega, baixa visão, uma pessoa em cadeira de rodas motorizada, manual, porque é diferente. É diferente. E aí conversar com essas pessoas, qual é a real necessidade de vocês? Né? Como é que eu posso fazer para projetar esse espaço que de fato fique inclusivo? Então, é através do design participativo e é rompendo essa lógica, não é projetar para, não, é projetar com essas pessoas. Eu amei e vamos repetir aqui, porque eu não vou esquecer nunca mais. É bem isso, é o design participativo, não é projetar para, é projetar com. E as pessoas com deficiência, elas estão abertas a isso. Elas estão loucas para participar, de ser convidada, né, para os projetos. É outra coisa bem legal que eu queria, porque puxou esse gancho assim em mim, de achar que a pessoa com deficiência, ela fica só no seu cantinho, no seu mundinho, é uma pessoa introvertida, é uma pessoa que tem depressão, é uma pessoa... Não, sabe? Isso tudo é muitas vezes consequência das barreiras arquitetônicas que a gente tem na rua. Então, não é porque nós não somos poucos. É que a acessibilidade nas cidades não está pronta para nos receber. Sim. A partir do momento em que eu adapto um espaço, uma universidade, um comércio, enfim, tu vai começar a ver as pessoas com deficiência na rua. Claro. E é isso que eu quero, começar a ter esse convívio, né, e que se torne uma coisa normal. Sim, incrível, incrível, Dani. A gente sabe que não é uma coisa muito fácil, mas eu acho que a gente está caminhando para isso. Sim. Pessoas, o Instituto e pessoas como tu estão indo atrás e a gente tem que dar essa visibilidade. Eu acho que é isso que é importante.
os empresários, as empresas enxergarem esse potencial consumidor. A gente até estava batendo um papo, tomando um café. Conta da loja, como é que tu me falou da loja, porque eu adorei, né? Porque as pessoas ficam... Eu sei que os vendedores, até a gente tem um trabalho dos carros, da venda de carro com desconto PCD. Muitas vezes, tu sabe que me disseram assim, eu prefiro comprar o carro sem desconto, porque eu acredito que vai ser tão complicado, tão difícil tu ser atendido. E não é por aí, né? Não, realmente não. Assim, é algo que precisa ser desconstruído, né? Eu brinco e sempre falo, se a loja não tem acessibilidade, eu não compro. Né? E é sobre isso, assim, é ver onde tu vai usufruir dos espaços, onde que tu vai consumir, e isso é importante, dar visibilidade, dar um apoio legal para quem olhou para essas causas, né? Sim. E por mais que seja muito incipiente essa causa, assim, no Brasil da acessibilidade, é algo muito recente também, que a gente conversou ontem. Então, ao invés de criar uma postura muito militante, que acaba afastando, muitas vezes, parcerias que a gente pode criar, a gente tem que ver como atrair essas pessoas para realmente sensibilizarem com a nossa causa e divulgarem. E, assim, vai ser bom para as empresas também. Não vai ser só, não é uma caridade, né? A gente fala. Não é uma ONG de caridade. Não, pode ser um negócio. Pode ser algo que realmente vai gerar emprego no futuro, então... E lucro. Lucro, exato. A inclusão, ela gera lucro. É isso que a gente precisa dizer 1000 vezes. O negócio, ele vai ser mais buscado, ele vai ser mais divulgado. Com certeza. Os clientes vão... deixa eu te falar uma ideia que eu tive aqui. Vamos conversar com a arquiteta, mas que é uma grande dificuldade. E aí, aquela coisa que tu falou, assim, a experiência do tipo de deficiência. Tu sabe onde é que é bem complicado? Mesa de restaurante. Totalmente. Porque vocês estão vendo a cadeira do Felipe, é bem parecida com a cadeira da Dani. Se é aquela mesa de restaurante que tem aquela patinha no meio, né? A cadeira bate aqui, ó, vocês estão... O tênis bate, a pessoa fica distante. 1 metro da mesa, não consegue comer. E tu consegue te alimentar sozinha, o Felipe consegue, só que aí nesse caso, ele precisa ser alimentado, eu preciso dar comida na boca do Felipe, porque tira completamente autonomia. E é um dos 3 pilares, né, que a NBR 9050, que é a norma que regula a acessibilidade arquitetônica aqui no Brasil, tem que é a autonomia, o conforto e a segurança. Né? E a autonomia é exatamente isso. Já cansei de ligar para os lugares perguntando, tem acessibilidade? Aí, tem degrau. Quando tu chegar aqui, a gente te ajuda a subir. Digo, desculpa, mas não é acessibilidade, né? E a questão do conforto, né? De ser confortável, a questão do mínimo esforço possível. Que essa é a minha cadeira, eu brinco, né? 4x4, eu subo qualquer tipo de inclinação de rampa. Agora, outro tipo de cadeira que a pessoa toca manual, se for muito íngreme, ela não consegue subir. Não, tem umas rampas incríveis. Tem umas rampas que eu não sei... tinha que ter um episódio só para falar sobre isso, de tantos cases que tem. Mas falando assim sobre essas questões, realmente, sabe, Marta, eu acho que é algo que aos poucos a gente tem que ir desconstruindo essas ideias. Sim. E a participação que tu falou, de fazer o projeto junto. Então, essa questão da mesa, né? Nós estávamos conversando com amigos que têm restaurante. Na hora a gente foi pensando, mas e se colocarmos 4 patas? Aí também é mais complicado para sentar 4 pessoas. Aí a gente quebrou a cabeça, isso que digo, é um pensamento junto, não existem respostas para tudo, nem tudo está nas regras, como eu falei. Exatamente. Aí a gente deu a ideia, ó, vamos ver se tu gosta dessa ideia, pelo menos para a cadeira do Felipe é o que para o restaurante é perfeito, né? Colocar a mesa para a cadeira, claro, ele tem autonomia de sentar onde quiser, mas uma mesa na parede, né, que todo restaurante tem, e aquela mesa que é fixada na parede, ele pode até dobrar num outro momento e levantar, porque aí fica sem nada embaixo. Só com a mão francesa para apoiar. Fica incrível. Então, fica muito mais fácil de ser acessado, não ocupa espaço do restaurante, garanto todos os clientes talvez vão querer, porque não é só cadeira, a gente fala de acessibilidade como se fosse cadeira de rodas. Todas as pessoas. As mães que têm filhos nos carrinhos, a coisa da rampa
pessoa. É essencial. Exatamente a mesma para todo coisa. mundo. E aqui no Rio Grande do Sul nós temos os níveis mais altos de longevidade, né? As pessoas estão ficando cada vez mais idosas e elas precisam de recursos de acessibilidade. Então não é só para cadeirante, não é só para pessoa com deficiência. Eu acho que é exatamente isso que precisa romper também, né? Esse paradigma de, não vale a pena economicamente eu adaptar um espaço porque não vem pessoas cadeirantes aqui. Sim, mas não é só pessoas cadeirantes. Sim. Entende? E é bem engraçado essa história que tu me contou, porque às vezes eu vejo mesas assim, que tem o pedestal no meio, que tu não consegue chegar, e colado aquele adesivo do símbolo internacional de acesso, né? Não. Reservado para. São tu coisas não consegue incríveis. nem acessar, então, Sim. realmente. Mas tu tem o mesmo pensamento que eu. A gente fala isso, mas não é uma crítica. O meu Instagram viralizaria se por um acaso eu fosse nos locais e fizesse vídeo mostrando o que está errado. As pessoas adoram essa crítica do e olhem só, aqui o adesivo na mesa e ninguém senta. Só que não é isso. Eu tenho um posicionamento que tu tem, o Instituto, que é uma ideia construtiva. Porque talvez muito é falta de conhecimento. Por não saber, eu falo muito que a ignorância no sentido literal da palavra. Sim. É o desconhecimento. Às vezes não é a má fé, eu vou fazer de propósito. Muito pelo contrário, sabe? É a questão de não saber. Se o próprio pessoal do nicho, que é arquiteto e urbanista, desconhece, imagina um comerciante. Claro. Né? E eu sempre trago muito isso da positividade, porque eu acho que assim, na vida, tudo que a gente enfoca uma energia, isso aumenta, isso cresce. Então, a gente tem que ser positivo, e a minha mãe sempre falava, a vida tem dois lados, o bom e o ruim. Tu escolhe porque tu quer olhar e o que tu quer dar foco. O que tu vai dar foco vai ampliar na tua vida. Mas assim, Dani, foi match perfeito nosso. Quando a gente se conheceu, eu disse, não, incrível esse match, porque a ideia do Instituto é exatamente essa. A gente tem escolhas na vida. Sim. Então, dificuldades todos nós temos. Então, a gente tem que escolher que caminho vai seguir. O trabalho vai ser o mesmo, se a gente vai encarar os desafios e avançar, ou se a gente vai reclamar e continuar no mesmo lugar. Então, eu acho muito legal a gente estar trazendo essas informações. Eu acho que esse episódio está sendo muito importante. Eu acho que muitos empresários vão nos assistir. E já digo ao Felipe e a Dani, os dois estão super abertos a convites. Sim, convidem eles. Eu vou junto tomar cafezinho. Eu sempre digo, marquem um cafezinho. Porque realmente é um baita potencial, não é alto custo, o custo é baixo, é mais amor. E é bem isso que tu falasse, olha, o futuro, ele tem que ser inclusivo, porque nós vamos todos, os nossos pais, alguns dos nossos avós já estão com algumas dificuldades de locomoção. Claro. É um potencial econômico incrível. Então, se tu tem um negócio, tu tá nos assistindo e tu quer ver como é que tu pode deixar o teu negócio mais acessível, mais inclusivo, mais legal, a gente garante que tem um monte de amigo PCD que a gente vai levar para tomar café, para almoçar, para jantar, né? E sempre muito aberta e muito disposta a falar sobre, né? Se vocês acham que às vezes é um incômodo, se tu tem alguma dúvida, eu falo por mim, assim, particularmente, acho que não. Eu adoro quando as pessoas me fazem perguntas, me questionam, têm dúvidas, porque aí é uma pessoa que vai esclarecer, que vai começar a entender melhor. Sim. Que vai quebrar essa barreira de achar que a pessoa com deficiência é um extraterrestre, assim. Não, uma pessoa como qualquer outra. Se tu tem uma dúvida sobre um colega, tu chega e pergunta, tu chega com essa mesma naturalidade em alguém com deficiência e vai perguntar também. Sim. Né? Eu acho que perguntar não ofende. Então, claro que a gente tem que ter um certo cuidado, porque nem todas as pessoas têm essa postura como eu tenho, mas comigo eu já digo de antemão, assim, podem convidar, podem perguntar, e o que eu puder auxiliar na parte técnica também eu fico à disposição. Para mim é um propósito de vida, vai muito além do lado profissional. Acessibilidade é algo que eu acho que assim, é o meu trabalho aqui no mundo, né? E eu espero poder contribuir com isso, assim, cada vez mais. Ai, que lindo isso que tu falou, é o meu trabalho aqui no mundo. É muito legal isso. E as pessoas têm curiosidade. E eu não acho que isso é um problema. As pessoas têm curiosidade, todo mundo tem, assim, a primeira pergunta do Felipe, a dúvida é assim, tu nasceu assim ou tu sofreu um acidente? Sim. E não tem problema nenhum, é bem pelo contrário. Se a pessoa está com uma energia boa, ela quer se aproximar, ela quer saber da tua história, como a gente conversa como qualquer história, né? Exato. Então a pessoa quer saber
quer saber de ti. Então, é legal, a gente tem que desmistificar isso. É um bate-papo como qualquer outro, né? Exatamente. Então, aproveitando, então vamos aproveitar, porque eu acho importante tu contar como é que funciona bem essa questão da doença, porque nem todo mundo conhece. As pessoas... A AMI, as pessoas só sabem que é aquela do remédio que custa milhões. Mas conta um pouquinho mais, porque outras pessoas familiares que receberam o diagnóstico de AMI, e as pessoas querem também entender isso melhor, porque essa questão do valor do remédio impacta, e saem aquelas notícias sensacionalistas. Conta um pouquinho para quem está nos assistindo sobre a AMI. Perfeito. Eu brinco assim que as pessoas falam, ai, Dani, como é que é pra ti não caminhar? E aí eu digo, como é que é pra ti não voar? Mas eu nunca voei. Eu digo, pois eu nunca caminhei também. Então, é algo que pra mim não muda, né? Eu nasci assim. Eu tô rindo, mas você sabe que eu tô rindo porque é perfeito, é exatamente sobre isso. Eu nunca caminhei, então pra mim não tem esse impacto forte, essa coisa grave. Eu não tenho, assim, uma história de dizer, eu sofri bullying no colégio, nem nada, porque eu acho que isso parte muito da autoaceitação também. Eu sempre soube, né? Minha mãe sempre me dizia, tu tem essa deficiência, tu não vai caminhar, mas isso não vai te limitar em nada do que tu quiser. Tu vai poder trabalhar com o que tu quiser, tu vai poder namorar com quem tu quiser, tu vai poder ter a vida que tu quiser, viajar, ter o teu emprego, ter a tua vida normal. E aí eu sempre me senti muito capaz, assim, de ir atrás das coisas e de buscar, né? Eu sempre coloquei muitos objetivos na minha vida e fui atrás. E as limitações eu não queria focar nisso, eu queria ver como eu ia passar por cima disso, assim, e conseguir chegar no meu objetivo, né? E eu acho que isso é muito importante de trazer para quem tem um filho, ou enfim, que teve esse diagnóstico, que a vida não acaba por aí. Que não é porque eu tenho uma deficiência que isso vai me tornar alguém infeliz, alguém que não é realizado na vida. Tem muito lado positivo, sim, um deles, maior, que eu acredito que eu tenho, em função da deficiência, é a disciplina. A gente sabe que a gente tem que ter uma rotina, a gente tem que cuidar da alimentação mais do que as outras pessoas. E isso não é algo ruim, isso é algo bom, é algo que qualifica. Eu digo que eu acabei amadurecendo muito mais rápido que as outras crianças, porque enquanto elas estavam brincando no parquinho, eu não podia, eu ia ler, desde os 2 anos eu mexo no computador, assim, então é algo que acaba desenvolvendo outras habilidades. Então, é aquilo, né? Não ter essa visão limitadora e do medo também. Né? Deixa o teu filho sair na rua, deixa ele ir para os lugares, né? Assim como eu falei, conheci meu marido pela internet, a gente marcou e foi num shopping tomar um café. Ai, e eu conta fui mais, sozinha. a gente adora histórias de amor, conta. E eu fui sozinha, desde então a gente se conheceu e eu nunca tive esse receio de conhecer outras pessoas, né? Então, isso é algo que parte muito também da criação. Então, é importante que os pais sempre deem essa liberdade, né? E se frustrar, vai, mas qualquer pessoa nesse mundo vai se frustrar. Sim. Então, tu tem que deixar o teu filho livre e aberto para conseguir usufruir do que a vida tem de melhor, né? E, claro, fazer os tratamentos sempre. Eu faço fisioterapia 3 vezes na semana. Eu não tenho a força muscular, então eu tenho que estar sempre cuidando para manter os movimentos que eu já tenho. E eu uso a medicação que não é essa mais cara do mundo, mas é uma que eu aplico de 4 em 4 meses, que para a progressão da minha doença. A AMI, ela é progressiva. Então, quando eu tinha uns 5 anos, eu conseguia jogar vôlei, assim, no colégio. E com o passar dos anos, eu fui perdendo, né, essa força. E aí eu acabei ficando com o movimento mais da mão direita e no braço direito, porque é o meu braço dominante. Eu como, eu escrevo, tudo com o direito, e o esquerdo acabou ficando no desuso, né? Então, a gente fala sempre a manutenção, assim. Quanto é importante manter o que já tem, no caso da AMI, né? E de tomar as medicações para parar a progressão da doença. Quando eu era pequena, me deram um diagnóstico de vida de 9 anos. Puxa. Então, para uma mãe ouvir isso, assim, é uma coisa horrível. Eu nunca me abalei. Eu pensei, não, só um pouquinho. A medicina está avançando cada vez mais. E, de fato, chegou essa medicação e hoje em dia eu não tenho nenhum tipo de problema de saúde. Eu tenho a AMI, não tenho problema cardíaco, não tomo remédio nenhum. Eu realmente não tomo remédio nenhum. As pessoas pensam, é uma pessoa que, enfim, deve ter vários problemas de saúde. Não, né? É só a AMI, assim, eu falo. Sim, não, e eu falo do Felipe, o episódio é da Dani, mas eu falo do Felipe porque a história de vocês, com certeza, é muito embora parecida. ele tenha paralisia cerebral e tu AMI, é muito parecida na reação das pessoas. Então, assim, ó, as pessoas imaginam que são pessoas doentes. E não,
vocês não são doentes, o Felipe também não toma nenhuma medicação, né? E essa questão do caminhar, eu adorei essa, como é que tu falou do caminhar? Vocês não vão voar, eu adorei essa. Mas como é que é pra te não voar, mas eu nunca voei? Pois é, também nunca caminhei. É algo que a gente não sabe, é algo que assim, não vai... claro que tem limitações, mas não é algo que tu sente falta, né? Diferente de quem sofreu um acidente e tudo mais, foi algo que eu sempre levei com muita naturalidade. E aquela questão, assim, também falam muito, assim, pro Felipe, disse assim, ai, mas tu não vai poder fazer tudo. Sim, realmente, medicina, ele sabia que não ia poder, ele não ia poder fazer uma cirurgia. Mas quem na vida faz tudo? Não, isso é uma fantasia, um delírio. Eu sempre brinco, eu não ando de montanha-russa, eu tenho medo. Então, ninguém vai bem se eu não vou voar, não vou me atirar de paraquedas. Então, de onde tiraram essa ideia que se criou na sociedade, porque isso é uma criação, de que para ser feliz tu precisa caminhar. Sim, né, Dani? e tu precisa. E hoje em dia o mundo tem mudado bastante, as pessoas têm que começar a contemplar a diversidade funcional. Né? A diversidade de corpos, de vidas, de existências, de alturas. Na arquitetura, a gente tem que contemplar diferentes alturas das pessoas, todo mundo é diferente. Então, qualquer empresa que focar em diversidade, focar em inclusão, em acessibilidade, vai estar ganhando, vai estar à frente das outras, assim, muito, sabe? Então, é algo que eu gostei muito, me identifiquei muito com o Instituto Amoris Fati, justamente por essa visão positiva e essa visão de realmente querer aproximar as pessoas, ao invés de afastar. Sim, exatamente isso. Então, conta pra gente um pouco dos projetos, o que tu tá trabalhando no mestrado, pra gente já se aproximando do final, dar uns spoilers do que tu vai fazer daqui pra frente, as novidades, o que a gente vai fazer junto no Instituto. Não, perfeito. São muitos projetos, né, que a gente tem em vista, assim, como arquiteta. O meu último projeto, eu acho que ficou mais conhecido, foi o dos pisos táteis do Cristo Protetor de Encantado. Então, teve uma divulgação incrível, foi um projeto que a maioria das pessoas não sabe, mas o Cristo Redentor do Rio não é 100% acessível, ele tem acesso unicamente por escadas rolantes. Então, assim, o nosso maior cartão postal aqui do nosso país não tem acessibilidade total. E aqui no nosso Rio Grande do Sul, nós temos o Cristo Protetor que está 100% acessível. Incrível. Então, é algo que realmente precisa ser divulgado, né? Porque aqui esses ambientes turísticos, eles contemplem acessibilidade também. E na minha dissertação, eu trago muito a questão dos eventos. Então, eu vou fazer um estudo de caso a partir do South Summit, que vai ter no ano que vem, e do Gramado Summit também, para tentar trazer essas questões dos festivais e do porquê que precisa acessibilidade nesses espaços, né? Sim. Por que é importante trazer acessibilidade para eventos e para locais turísticos e não somente para um hospital, uma universidade, né? Claro, bem isso. Aquela coisa que tu falou, o PCD, ele não vai só a tratamento médico, ele também quer se divertir. E a gente tem visto, né, diversos shows que têm tido problemas. E é aquela coisa que tu fala, porque não chamam, eles não trabalham com trabalham PCD. para. Tem ideias incríveis, aí chega na hora da execução, então toda hora tá na mídia. Algumas eu tenho certeza, como a gente falou, é uma construção. Então aqui o Rio Grande do Sul a gente tem visto, então essa questão do Cristo, vamos todo mundo ir no Cristo Protetor ali em Encantado, olhem o que dedicaram, né? De carinho e atenção para que fosse 100%. Normalmente a gente imagina que essas coisas estão lá fora, longe, e estão aqui perto. Então a gente tem que prestigiar, a gente precisa prestigiar. Vamos dizer alô a todos os cadeirantes, todos os PCDs do Rio Grande do Sul, vamos visitar o Cristo Protetor para as pessoas terem essa visibilidade também do quão legal é investir num evento inclusivo, que a gente vai participar, né? Com certeza. E aí, meu trabalho como arquiteta vai muito nesse nicho, né? Realmente, eu ministro esses cursos, eu dou consultorias para as empresas, eu auxilio na questão dos projetos, porque ainda é muito escasso, é muito difícil de encontrar esse conhecimento aqui a nível Brasil. Então, os arquitetos, eles desconhecem. E eu sempre digo assim, eu fico, né, de portas abertas para qualquer tipo de consultoria, qualquer dúvida que tenham,
né, para conversar comigo, porque eu também não sou só eu vendo para minha deficiência, né, só olhando para o meu umbigo, não é nada disso. Eu tenho bastante pessoas que eu tenho contato, né, inclusive esse meu estudo de caso vai contemplar 7 pessoas com deficiência, cada uma, né, com a sua limitação, então uma cega, uma baixa visão, uma cadeira com cadeira motorizada, outra cadeira manual, e assim vai. Perfeito. E para realmente trazer esse conceito do design participativo, que é algo que precisa cada vez mais, né? Então, envolver e dar foco. Antes tu falou uma coisa que me chamou bastante atenção, que é a questão, precisa dar palco, né? Precisa, mas não é só dar palco para as pessoas com deficiência, tem que dar lugar de fala, Sim. né? Não adianta dar palco e não dar voz. Então, eu acho que é um pouco disso, assim, de realmente ter essa escuta ativa mais empática. Incrível, esse nosso bate-papo foi incrível, Dani, a gente está se aproximando do final, eu tenho certeza que ficam vários insights aqui, e para a gente concluir, eu queria, tu já deu mil mensagens super importantes, mas deixa assim uma palavra final para quem está nos assistindo. Eu acredito que a maior parte da nossa audiência são familiares de crianças, de jovens PCD, então, mas fala para todo mundo, a gente fala para todos, tá? Mas para os familiares que estão nos assistindo, assim, que mensagem para a sociedade que tu quer deixar? Eu acredito que a limitação, ela não está no corpo, né, da gente. A limitação, muitas vezes, ela é algo psicológico, ela é mental, ela é algo que te limita o teu cérebro. Então, se tu puder cada vez mais confiar em ti, acreditar que tudo é possível, vai ser. Porque tudo que a gente dá foco amplia na nossa vida. Então, que nós saibamos, né, cada vez mais dar foco e visibilidade para as coisas boas que existem. Incrível, obrigada, amei, eu tenho certeza que todo mundo que tá... E ó, já vamos sair daqui com ideias, vem projetos novos por aí, Dani. Com certeza. Muito obrigada. Obrigada, Marta, foi um prazer.